Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso ou grande o seu nome, e você será uma bênção. O Senhor está dizendo: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém. Deus pode falar? Pode falar? Essa palavra, gente, de Abrão, é preciso dizer que nos tempos de Abrão não havia povo de Israel. Não havia. Havia a criação de Deus. Desde Adão e Eva até Abrão, Deus não tinha um povo exclusivo que lhe adoraria. Havia pessoas, criaturas de Deus. E já nessa época de Abrão, muitas pessoas adoravam o sol, a lua, não sei o que. Não se havia uma referência para Abrão de dizer: esse é o certo e aquele é o errado, eu vou seguir o certo. Não havia. O próprio pai de Abraão era um idólatra. O próprio pai. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O pai de Abraão era um idólatra. Então era muito difícil de as pessoas terem uma base, uma referência. Por exemplo, hoje existe o cristianismo, o islamismo, certo? Existem várias religiões e culturas. Naquela época se havia culturas, porque um adorava o sol, o outro adorava a lua. E a Bíblia diz que Abrão, ele começou a perceber a forma que o seu pai adorava aos Astarotes, e ele disse: eu não vou seguir essa mesma linha ou essa mesma fé. Abrão, sem ter Bíblia, não havia Bíblia, não havia pergaminhos, não havia 10 mandamentos, não havia nada disso. Tudo isso surgiu depois. Então Abraão disse no seu coração: eu vou servir ao Deus Criador do céu e da... Ninguém mandou ele fazer isso, ninguém indicou isso. Ele mesmo, pela inspiração de Deus, disse: vou servir ao Deus Criador do céu e da terra. E Deus está vendo isso, estava vendo aquilo. Quando ele ouviu uma voz que lhe disse, acabamos de ler no verso 1: sai da tua terra, no meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, irmãos, esse versículo aqui, ele explica que o chamado de Deus a Abraão ocorreu quando ele ainda estava vivendo numa terra idólatra,
num ambiente pesado, aonde Deus diz para ele: eu vou fazer você grande, mas você precisa sair daí. Então a gente lê a história de Abraão, de como tudo começou, e a gente absorve para nós essa palavra da seguinte forma. Eu digo para nós hoje aqui: o que essa palavra vale para mim e para você? Será que você não está vivendo num ambiente onde esse ambiente não está permitindo você crescer com Deus? Não está permitindo você crescer financeiramente? Não está permitindo você realizar seus planos e sonhos? Ambiente, lugares, pessoas, está do lado de pessoas erradas, de pessoas que não contribuem. Acho que assim fica melhor, né? Você, quem sabe, está do lado de pessoas que não contribuem para o seu crescimento espiritual com Deus. São pessoas que só sabem te julgar, te apontar, ou te desmerecer, ou dizer que você não é nada, que você é um nada. Abraão estava vivendo num lugar onde a fé ali era a idolatria, e o Senhor disse: não vai dar certo, Abraão, você servindo a mim, estando no lugar ou junto de pessoas que não estão na mesma fé. Dá para entender, sim ou não, pessoal? Só que Abraão nunca tinha ouvido a voz de Deus, e tudo aquilo era estranho ou indiferente, porque nunca se ouviu antes Deus falar com alguém, senão Adão, quando estava no paraíso. Porque depois que Adão foi expulso do paraíso, Deus não falou mais com ninguém, a não ser Noé. Mas nesse espaço de Adão, passando por Noé até Abraão, é muito tempo. É muito o quê? É muito tempo. É muito tempo. Então as coisas, elas vão se perdendo ao longo dos anos. As histórias vão sendo esquecidas ao longo dos anos. Isso é natural. E principalmente quando não há registro. Principalmente quando não há registro escrito, filmado, gravado. Então essas coisas tendem a serem esquecidas. Então, da época de Noé até Abraão, foi muito tempo. Então é por isso que lá já na época de Moisés, o próprio Deus fez o quê? Escreveu em pedras, para que fosse lembrado. Foram escritas no tempo de Moisés, estamos falando de outra figura agora, mandamentos, estatutos, leis. Mandamentos, estatutos e leis, tudo isso foi escrita no tempo de Moisés, e Deus mandou que colocasse tudo ali dentro da arca, e que fosse santificado, obedecido, observado todos os dias, justamente para as pessoas não esquecerem, coisa que não foi feito de Adão até Moisés. Então as coisas iriam se perdendo ao longo do tempo. Mas Abraão tinha que tomar uma decisão, e aí nós entramos na palavra agora. Para Deus nos abençoar em determinadas situações, a gente precisa deixar coisas para trás. Eu digo, coisas que Deus disse: esqueça isso aí. Na vigília da virada, nós falamos de alguns pontos semelhantes a estes. Quando Jesus disse para os 12 discípulos, na grande reunião: vocês vão começar a pregar
aqui em Jerusalém, não vão para a Judéia, não saiam daqui. Levem a palavra para as ovelhas perdidas de Israel, dizendo: o reino de Deus é chegado. Então Jesus deu ordem aos 12 discípulos dizendo: a mensagem é essa, não vá para outro lugar, e não precisam vocês irem nessa viagem levando 2 bolsas ou 2 sapatos. Não precisam, porque eu vou sustentar vocês. Então Jesus deu ordens claras: não vão para muito longe, levem a mensagem que o reino está chegado para as ovelhas desgarradas de Israel. Não levem 2 sapatos, não leve 2 bolsas. Jesus foi específico naquela palavra. O que vem entender que os discípulos, por exemplo, Pedro, ele era um empresário, tinha vários barcos, e o Senhor disse: se você vai me seguir, tem que deixar isso para trás. É disso que eu estou falando. Quem está me entendendo, pessoal? Abraão tinha que deixar coisas para trás, até mesmo a religião do seu próprio pai, ou a cultura de seu próprio pai, deixar para trás. E não sei por que estou falando disso mais uma vez, que se você quer ter um ano novo, uma vida nova, existem coisas que você vai precisar deixar. Você precisa deixar algumas coisas, você precisa deixar para trás. Oramos e cantamos aqui ainda há pouco, dizendo que o Senhor está dizendo: seja forte e corajoso, eu estou no controle, não sei o que. Nós vamos enfrentar um ano, e o Senhor será conosco, mas a gente precisa levar para esse novo ano a coragem, a sensatez de dizer: eu vou depender de Deus, eu vou deixar para trás aquilo que para mim, posso falar? Aquilo que para mim é um peso, eu preciso deixar para trás. Pessoas, ambientes, atitudes, sei lá o que, eu preciso deixar para trás. Quem sabe até coisas de valores, dinheiro. Nós estamos vivendo num tempo hoje onde as pessoas são muito presas e agarradas ao dinheiro. E se for falar disso, alguém vai dizer: ô bispo, fala de outra coisa, menos disso. Porque o coração da pessoa está agarrada no dinheiro, está agarrada nos bens. E se eu disser para você que enquanto você está agarrado a isso que você diz que é tudo que você tem, a glória de Deus não pode se manifestar na sua vida, porque você já está fazendo do que tem o seu tudo. O nosso tudo é o Senhor. Amém, gente? A gente pensa, a gente acha que tem alguma coisa. Ei, você não tem nada. Tudo que você tem é de Deus. Não esqueça disso. Ô bispo, mas tudo que eu consegui foi com muito suor e sacrifício. Tá bom. Quem te deu saúde para isso? Quem te deu habilidade para isso? Deus. Então tudo pertence a Deus. Entenda isso. Então o Senhor está falando para Abraão: você tem que sair desse lugar, você não pode estar mais inserido nesse contexto de idolatria. Deus não podia se manifestar enquanto Abraão estava naquele ambiente pesado. E às vezes nós precisamos tomar essa decisão de sair de ambientes e de pessoas quando elas ou aquele lugar não tem nada a ver com a nossa fé. Então, para viver na dependência de Deus, é necessário sair desses ambientes e viver pela fé. O Senhor vai me mandar para onde, Senhor? Um lugar que eu ainda vou te mostrar. O Senhor nem disse aonde era. O Senhor disse: eu ainda te mostrarei. É um lugar que eu te mostrarei. O Senhor não foi, disse assim: você vai sair daqui e vai para ali. Não, você vai para um lugar que eu ainda. Então era desconhecido. E se tem uma coisa que a gente tem medo, é do desconhecido. Tem que ter muita fé.
Por isso que Abraão é chamado pai, porque não hesitou, porque não discutiu, simplesmente disse para Deus: agora mesmo, Senhor. Largou tudo. Está indo para onde? Eu estou indo para um lugar que Deus vai me levar, vai me mostrar. Pai da fé. Não discutiu com Deus, não perguntou para Deus se lá era bom, se era ruim, se era quente, se era frio, se tinha água ou não. Não perguntou nada disso. Simplesmente disse: amém, Senhor. E olha que esse homem não tinha uma referência. Permita-me dizer assim, foi um tiro no escuro. Não é bem o argumento que se deve usar, mas popularmente conhecido. Todos nós temos medo do desconhecido. E Abraão disse: sim, o Senhor está dizendo, eu vou. Até parece que Abraão já tinha várias referências. Não. Coisa que para nós é diferente, porque nós temos referências. Nós temos os patriarcas, nós temos a Escritura, nós temos Jesus, nós temos referência. Abraão não tinha, e ele obedece. E nós que temos referência somos resistentes a não. Tem alguma coisa errada aí. Nós temos referências de sobra para amar a Deus e para servir a Deus. Amém, gente? O verso 2 diz o seguinte: farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei grande o seu nome, e você será uma bênção. Essa foi a primeira promessa do Senhor: eu vou fazer você grande, você será uma bênção. Então, pessoal, eu até coloquei aqui em aspas sobre a questão do verbo ter e outro verbo ser. Ter é uma coisa, possuir, e ser é outra coisa. Então o que o Senhor está nos dizendo aqui? O Senhor não está dizendo para Abraão: você terá uma bênção, é isso? O Senhor não está dizendo para você: você terá uma esposa, um novo carro, um novo trabalho, você terá. Não, não é assim. O Senhor está dizendo: você será uma bênção no seu matrimônio, você será uma bênção no seu trabalho, você será uma bênção na sua família. Então, verbos diferentes: ter e ser. Qual que você escolhe? O número 1, ter, ou o número 2, ser? O 2, o ser. Porque quem tem pode perder. Você tem dinheiro? Você pode perder. Você tem uma casa? Você pode perder. Mas se você é bênção, verbo ser, se você é abençoado, você sempre vai ser abençoado. Aqui, em outra cidade, em qualquer lugar. Aonde você for, você será uma verbo ser. Foi exatamente isso que Deus disse para Abraão e para a sua descendência. Não seria só Abraão, mas a bênção agarraria seus filhos, e por causa de seus filhos, o Senhor iria chamar de um povo santo, escolhido. É aí onde nasce a frase conhecida como povo de Israel. O povo de Israel surge. De onde que aparece o povo de Israel? Em Abraão. Porque o Senhor disse: eu farei de você uma grande nação. Nação é povo. E esse povo que Deus escolheu para ser abençoado. Glória a Deus, pessoal, em ser uma bênção. Então, você tem coragem para também seguir as ordenanças quando Deus disser para você: sai da sua terra, sai da sua parentela, sai desse ambiente, vai para o lugar que eu te mostrarei. Você tem essa coragem de dizer: sim, Senhor, vou fazer isso. Bom, se você assim faz,
você vai viver na dependência de Deus, e aparentemente as coisas podem até parecerem ser difíceis, mas você vai lembrar que Deus fez uma promessa de abençoar o seu povo. E aí, quando a gente lembra disso, o nosso medo cai por terra. É forte, né? Não é forte? A batalha veio me desafiar, mas aí a promessa de Deus me lembrou: seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Então o meu medo cai. Se você tem medo, tá tudo bem, você é ser humano, mas não viva com medo. É pecado ter medo? Não, não é questão de pecado. Quando você sente medo, isso significa que você é ser humano e está tudo certo. O que não é certo é você alimentar o seu medo. Quando o medo vier bater, você vai lembrar: não estou sozinho porque Deus está. O teu medo cai por terra ali e acabou. Medo de enfrentar as batalhas da vida, ou de repente uma fase ruim que você esteja vivendo, que é nova para você, e você não sabe de onde começar, por onde começar. Traz para a sua alma a lembrança da promessa do Senhor. Versículo 3: abençoarei os que... Lê aí, pessoal, versículo 3: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Isso aqui é Deus que está falando, não é Abraão que está falando, não, é Deus que está falando para ele. Por meio de você, todos os povos da terra serão... Está vendo aí o verbo? Serão. Serão o quê? Abençoados. Está vendo aí? Serão. Então aqui, pessoal, a extraordinária bondade de Deus se manifesta na medida em que Ele faz uma aliança com Deus. Abraão aceitou essa aliança. Abraão disse: eu aceito. Então Deus confirma a aliança com o seu servo. Agora chama Abraão de servo, ou meu amigo. Você vai ver na Bíblia várias citações, Deus chamando Abraão de meu amigo. Uma expressão que Deus não falou com muitos, mas disse: a minha aliança vai ser tão forte contigo, Abraão, que as pessoas que te abençoarem, elas também serão... O que significava isso? Alguém abençoar Abraão. Como, bispo? Como que alguém vai abençoar Abraão se Abraão era o maior abençoado? A questão era a seguinte: Abraão seria líder de um povo. Significa que haveria outros povos, do Egito, da Síria, da Jordânia. Haveriam outros povos, do Irã. Haveriam outros povos. E o Senhor disse: aquele que receber os filhos de Abraão serão o quê? Abençoados. Mas os que fizerem guerra, briga contra o meu povo, povo de Abraão, serão o quê? Amaldiçoados. A questão é essa. Então, por vários períodos, reinos se prostraram diante do Deus de Israel, porque quando foram atrevidos, perderam batalhas, sofreram quedas, baixas de exército, pragas. O grande exemplo é o Egito, as pragas e o mar que se abriu, o povo passou e fechou quando os egípcios atravessavam. Com tudo isso, para outras nações disseram: não vamos fazer guerra contra esse povo, porque esse povo tem o Deus do céu e da terra, não vamos brigar com ele. Então, trocando em miúdos,
se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, você tem a bênção que Deus prometeu a Abraão sobre sua vida, amém? E o inimigo, que é Satanás, não pode te tocar, porque ele vai ter que respeitar ao Senhor. Não é respeitar você não, é respeitar quem? O Senhor, dizendo: eu não vou tocar nele, porque o Deus dele é mais forte que eu. Então quando o inimigo vier me atacar, ele vai dizer: não posso mexer nesse aí. Se eu mexer nesse aí, eu me queimo. Vai ter que respeitar. Então o Senhor está dizendo: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então eu penso, pessoal, que essa promessa, ela coroou, preste atenção, quando o Senhor disse: abençoarei as famílias da terra, está se referindo ao sangue de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou 13 filhos, 12 homens, uma mulher. Dos 12 homens, filhos de Jacó, 12 tribos que se compunham a pátria Israel, ou a nação Israel, as 12. Então, todas que levam o sangue de Abraão, leva-se a promessa quando diz, acabei de dizer: abençoarei todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra, do sangue de Abraão. Ô bispo, mas eu não tenho sangue de Abraão, sou brasileiro, nasci aqui, sou cearense, não tenho sangue de Abraão. Aí entra uma outra personagem que é maior que Abraão: Jesus. Jesus, amém, pessoal? Para a gente ser abençoado, a gente não precisa de Abraão. Ou melhor, para a gente ser salvo, eu disse salvo, para a gente ser salvo, a gente não precisa de Abraão. A gente precisa de quem? De Jesus. Que em tese, sangue de Maria, o sangue de Maria que gerou Jesus, ambos da tribo de Judá. Judá era um dos filhos de Jacó. Então Maria tem sangue de Abraão, porque é da descendência de Jacó, neto de Abraão. E por causa do sacrifício de Jesus por nós, alcançamos essa promessa também, porque somos enxertados. Amém, gente? Enxertado. Somos enxertados à promessa de Abraão por causa de Jesus, porque Jesus não morreu só pelos judeus, morreu por todos. A priori, Jesus veio para os seus, mas os seus não. E aí ele disse: tá bom, se os meus não me receberam, pois todos aqueles que acreditam vão ter o direito de serem também chamados ou feitos filhos de Deus. Aí é onde entra eu e aí é onde entra você. Glória a Deus. Diga: eu sou filho da promessa. Eu sou filho da promessa também. Não precisei nascer lá em Israel, mas sou filho da promessa. Sou filho de Abraão pela fé. Então, para terminar, pessoal, que eu vou orar, abre aí agora, lá no livro de Atos, Novo Testamento, Atos capítulo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e aí eu vou ler o verso 25, Atos capítulo 3, verso 25 diz assim, para terminar, olha o que está escrito no Novo Testamento: e vocês serão herdeiros dos profetas e da aliança
que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão o quê? Abençoados. Está escrito aí. Então pronto, tira as minhas palavras e se transporte para o que diz o verso 25. Porque aí, para não pensar que foi eu que inventei, eu disse, não, está escrito. Está escrito. Está escrito no Novo Testamento que vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Quem são os antepassados que está se referindo aqui? Abraão, Isaque e Jacó. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, Isaque e Jacó, todos os povos da terra serão abençoados. Então diga, eu sou abençoado. Então você não terá uma bênção, você será uma bênção. É isso aí, gente. Você não terá uma bênção tal, você será uma bênção em tudo. Então, para a gente terminar, pessoal, ô bispo, quer dizer que essa bênção cai para mim de mão beijada? Eu não preciso fazer nada? Aí, pessoal, a gente precisa colocar aqui algumas observações. Quando o povo de Israel, nascido em Israel, já tem no seu sangue a promessa de Deus de serem prósperos e abençoados, é uma coisa. Outra coisa, aqueles gentios, nós não somos mais gentios, somos agora conhecedores da palavra, não mais ignorantes da fé, mas sim participantes da fé. A bênção de Abraão alcança a nós no que se refere às bênçãos materiais ou terrenas. Eu vou repetir para ficar bem claro. As bênçãos de Abraão referente para nós estão no campo daquilo que é material, terreno. Agora, no campo da espiritualidade, para se entrar no reino da glória de Deus, Abraão sai de cena. Esquece Abraão. Se você quer entrar no reino da glória, você tem que andar nos passos de Jesus. Aí você entra no reino. Amém? E já dizia Jesus, na reunião que ele fez com os 12 apóstolos, na verdade na segunda reunião, porque Jesus fez 2 reuniões, a escolha e a segunda, o ide. Então na segunda reunião com os discípulos, Jesus diz aos discípulos: ide a todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Digam para os povos que é a mesma mensagem, é chegado o reino. A mesma mensagem. Digam para os povos, é chegado o reino de Deus. Quem crê e for batizado será, quem não crê será condenado. Então siga os passos de Jesus e você terá a vida eterna. Então você pode ter os dois. Você não mira só no Abraão não, pessoal, mira em Jesus. Porque se você mira em Jesus, o Abraão você já tem, amém? Não mira no Abraão não, mira em Jesus. Porque se você mirar em Jesus, o um você já tem. Mira em Jesus, segue os passos de Jesus, você será uma bênção aqui e no porvir a vida eterna, que será melhor ainda. Então eu quero declarar para você, no nome de Jesus, que se você quer seguir os passos de Jesus, mas não esquecendo do exemplo de Abraão. Qual é o exemplo de Abraão? Largou tudo para trás e seguiu
a ordem de Deus. O que aprendemos com Abraão é sua coragem. O que aprendemos com Abraão, a sua ousadia. O que aprendemos com Abraão, a sua confiança. Comecei dizendo a mensagem e encerro: que existem coisas na sua vida que só vai acontecer se você se desprender e de alguma coisa que o Espírito Santo já identificou no seu coração que você que tem que tomar essa atitude. Há muitas pessoas que dizem: por que Deus não me abençoa? A resposta Ele já te deu há muito tempo, que você precisa tomar a decisão de deixar algumas coisas para trás. Preste atenção, pessoal, estamos começando um novo ano, certo? Nós vamos chegar, se Jesus não voltar até lá, nós vamos chegar em dezembro de 2025, já estamos em janeiro. Vamos chegar em dezembro de 2025, e o que você vai ter para dizer? Eu venci, eu avancei, eu conquistei, eu mudei de vida. Se você não colocar em prática hoje o que foi dito aqui, Deus diz para Abraão: deixa essas coisas para trás, eu vou te dar coisas maiores. Lá no dezembro você vai dizer assim: Jesus Cristo mudou o meu viver, porque eu deixei para trás tudo aquilo que me prendia. Eu ouvi a voz de Deus, eu obedeci o Senhor, e Ele mudou a minha história. Amém, gente? Será que você vai tomar essa atitude no dezembro de 2025? Para viver o 2026? Não, começa hoje uma nova vida. Começa hoje uma nova decisão. Começa hoje, coloque para trás tudo aquilo que era peso na sua vida. Siga aquilo que o Senhor está dizendo para você. Quem crê nessa palavra, fica de pé e glorifica o Senhor bem forte, igreja. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.